Bom dia, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. E hoje eu quero começar com vocês uma série de pequenas reflexões sobre os 7 pecados capitais, né? Embora eles não estejam assim listados na Bíblia, como a gente vai discorrer, mas ele tem um pouco de história, né? Como começou isso, né? Todo mundo já ouviu falar nos 7 pecados capitais, quais são, né? E quem foi que idealizou essa listagem de 7 pecados? Então tem um pouco de história nisso e eu vou ler aqui para vocês. Vou levar um pouco o pescoço porque estou lendo aqui no computador, né? A história dos 7 pecados capitais e diz assim: os pecados capitais fazem parte da teologia cristã desde as suas origens. Por muitos aparecem condenados no Antigo Testamento e outros têm antecedentes claros na religião grego-romana. Porém, a primeira vez que foram compilados formalmente ocorreu no século IV depois de Cristo, pelo asceta Evagrius de Nitria, que identificou 8 maus pensamentos. Mas seria o seu discípulo João Cassiano no século V quem os introduziu e popularizou na Europa, batizando como oito vícios principais. Então, a princípio eram 8, né? Oito vícios principais, e depois foi reformulado, né? Posteriormente, no século VI, o Papa Gregório I revisou a obra desses dois anacoretas e reformulou a lista dos pecados capitais, reduzindo-os a 7 conhecidos hoje. A ordem dos pecados na lista, no entanto, mudou muitas vezes desde então, de acordo com as reinterpretações posteriores de teólogos como Boaventura de Fidanza e São Tomás de Aquino, entre outros. Então a gente vê que a princípio, né, eram 8 maus pensamentos e que depois passou a ser os 7 pecados capitais como a gente conhece hoje. Então hoje nessa pequena reflexão eu quero falar com vocês sobre o listado, né? Primeiro eu quero mostrar quais são, né, dessa lista aí para a gente ver que quais são esses 7 pecados capitais. E nessa lista que às vezes até muda, né? Eu vou seguir essa ordem, né? Soberba, sendo o primeiro, a avareza, o segundo, o terceiro, a inveja, o quarto, a ira, o quinto, a luxúria, o sexto, a gula e o sétimo, a preguiça. E hoje eu vou me deter nessa reflexão falando acerca da soberba. Vai ser o primeiro dos 7 pecados capitais que a gente vai discorrer nessa pequena reflexão. E eu escolhi o texto da Bíblia para falar sobre a soberba, né? O Provérbios, no capítulo 16 e o verso 18, que diz assim: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antecede a queda. Novamente, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Tem outras traduções que dizem a soberba precede a ruína, né? Eu gosto muito dessa tradução também, quando diz que a soberba ela precede a ruína, ela precede a destruição. E o que seria então a soberba? Como é que a gente pode definir, né, o que é a soberba? A soberba é um sentimento de superioridade em relação a outra pessoa, é orgulho, altivez, é achar-se melhor que os demais, é uma pessoa soberba, é um comportamento arrogante, presunçoso e prepotente. Isso aí é o que a gente chama da soberba, né? Sabe aquela pessoa que se acha o último biscoito do pacote? A última Coca-Cola do deserto, né? Esse cara sou eu. É aquele que se acha assim, né? Tá acima de tudo e de todos, né? Eu queria dizer que geralmente quem é tentado a ter esse espírito de soberba, todos somos, né? Mas geralmente as pessoas que recebem muito, muito de Deus e muito da vida, né? Da vida de Deus mesmo. São pessoas que têm grandes características, que são líderes, que têm uma desenvoltura boa, que são abençoados em algumas áreas, que se destacam naquilo que fazem, né? Geralmente são pessoas que têm uma capacidade muito grande, né? Trazendo, por exemplo, aquele exemplo do construtor do Titanic, né? O cara construiu aquela máquina chamada Titanic, aquele navio fantástico, né? Que na época ele era uma potência, né? O Titanic foi assim, uma obra gigantesca, né? Uma obra muito bacana, né? Com um navio assim em destaque, que no dia que da viagem do Titanic, né? O mundo inteiro parou para noticiar que aquele navio, né? De grande porte iria fazer uma viagem
muito bacana, e os bilhetes ali foram muito caros, eram divididos em classes, né? Tinha classes, os que pagavam mais, os que pagavam menos, como todo avião, como toda embarcação, como todo transporte, né? Que tem as suas divisões. E o Titanic, então, era um navio fantástico. E o seu construtor estava tão orgulhoso da sua obra, tão é, é, magnificado com a sua obra, que ele nem as condições de segurança dos botes ele colocou ali para a capacidade de pessoas que teriam naquele navio, tão seguro que ele estava, que aquela embarcação era imbatível, né? Mas como o texto aqui diz de Provérbios, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Infelizmente, aquele navio que era para entrar na história como uma coisa fantástica, indestrutível, como ele achava, né? Uma obra tão magnífica, ele tombou e entrou realmente para a história, mas como o maior desastre, né? Daquela época, como um dos grandes problemas da navegação, e que trouxe tantas mortes ali quando aquele navio bateu ali no iceberg, né? E houve muitas mortes, e por eles não terem colocado quantidade de salvamento, de botes necessário para salvar todo mundo, entrou para a história como o maior, né, um dos maiores desastres, né, um dos maiores naufrágios registrados na história. Então, assim, esse espírito altivo é você não se dar conta de que tudo que você faz, tudo que a gente faz, tudo que eu faço, tudo que nós recebemos de Deus, né, é para Ele que a gente vai dar glória, para Ele que a gente vai manifestar, né, e reconhecer que o que somos e somos porque somos em Deus, né? E tem um texto aqui maravilhoso que eu gosto também, quando fala aqui sobre Jesus. É um texto lindo que diz que ele, sendo em forma de Deus, está aqui em 2 Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a gente tem esse exemplo aí em Jesus, que sendo Deus, sendo em forma de Deus, né, ele se esvaziou, né, assumiu forma humana, e ele foi humilde, ele não se exaltou, ele foi o tempo todo, né? Eu gosto também de uma expressão de Isaías que diz que ele era servo sofredor. Ele o tempo todo ele se humilhou e ele nos deu esse exemplo. Então a gente sabe que a soberba é uma coisa muito perigosa, né? É tido como um desses 7 pecados capitais, né? E a gente deve ter muito cuidado com isso. E tem um personagem na Bíblia que também me chama muita atenção e está registrado lá no segundo livro do Reis, no capítulo 5, que é aquele general Naamã, né? E veja como é interessante, que começa a dizer logo no capítulo, versículo 1 do capítulo 2, diz assim, capítulo 5, segundo Reis 2, 5, primeiro versículo diz: e Naamã, capitão do exército e rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, pelo que o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem valoroso, porém leproso. Então a gente vê aqui as características de Naamã, né? Naamã era um homem de guerra, era um general, e Naamã, ele estava leproso. Mas o que aconteceu com Naamã? Naamã tinha uma menina que era escrava na casa dele, né? Que trabalhava para a mulher dele. Quando a menina falou do profeta Eliseu para ele, disse: olha, se você fosse até o profeta Eliseu, ele te curaria da tua lepra. E Naamã vai ao encontro do profeta Eliseu, né? E é interessante que quando ele chega lá junto do profeta, ele espera que o profeta se levante, vá até ele, né? E ore ao Senhor e ele seja curado. Era uma coisa até natural que isso acontecesse. Mas qual foi a resposta do profeta para ele? Foi que ele fosse no Rio Jordão e desse 7 mergulhos. E ele ficou indignado. Mas o quê?
Eu mergulhar no Rio Jordão, um rio sujo, né? Ele dizia que tinha rios mais limpos na terra dele, né? Tinha rios mais limpos que ele poderia se banhar. E porque agora o profeta Eliseu estava mandando que ele se banhasse no Rio Jordão, né? Nas águas sujas do Rio Jordão, né? Mas o que Deus estava querendo fazer com Naamã era quebrar o orgulho dele, quebrar a vaidade dele, né? E mostrar que Deus é Deus e Deus opera como quer, da forma que quer, né? E ele precisava tão somente obedecer. E depois dele ter ficado muito chateado, agora vocês imaginam, minha gente, uma pessoa que está leprosa, que está com a pele toda ferida, imagina aquilo ali como era incômodo, né? Ele tinha que ir para as guerras, para as batalhas disfarçado, porque ninguém poderia ver, né, aquela lepra dele. Era uma coisa, devia ter mau cheiro, devia ser, né, fétido aquilo ali, devia ser incômodo. Ele não podia ter uma vida normal em muitos sentidos, mas ele estava ali cheio de orgulho. Em vez dele dizer, bom, se o caminho é esse para a minha cura, ele não pestanejar, como a gente diz, né? Imediatamente ele ia às águas do Rio Jordão e mergulhar para receber a cura dele. Mas ele tinha esse sentimento de soberba, sabe? De vaidade, de se achar melhor do que os outros. Tanto é que ele disse assim, eu esperava que o homem de Deus viesse e se pusesse em pé diante de mim. Olha, que arrogância. Esse cara sou eu. E ele achava assim, né? Esse homem devia chegar aqui, ficar em pé e orar ao Senhor, seu Deus, para que eu fosse curado. Mas não foi como ele esperava, né? Deus, ele sempre faz as coisas, ele sabe tratar com cada um de nós. A verdade é essa. E Naamã precisava realmente descer, né? Quando esse mergulhar aí 7 vezes era quebrar a arrogância, a vaidade, a soberba, nesse sentimento de superioridade em relação aos demais, de se achar o cara, né? Que quem dá as ordens é ele, no tempo dele, e as coisas têm que acontecer como ele quer. Ele queria até dar ordem ao homem de Deus, né? E dizer como é que a cura deveria acontecer. Então, assim, a soberba é uma coisa perigosa, né? É tido como um desses 7 pecados capitais e a palavra de Deus nos instrui a isso, né? O orgulho vem antes da destruição, e espírito altivo antes da queda. E Jesus nos deu todo esse sentimento que eu compartilhei aqui com vocês em Filipenses, né? Ele sendo em forma humana, ele se esvaziou de si mesmo, ele tomou a humildade, ele se vestiu de humildade, né? E ele se humilhou até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, né? Ele deu um nome que está acima de todo nome. Que a gente aprenda hoje, né, com esse estudo, essa pequena reflexão dos 7 pecados capitais, que a gente aprenda com Jesus, né? A sermos humildes de coração, né? E tem outro texto que diz, ele é manso, né? Vinde a mim, né? Todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque eu sou manso de coração, né? Humilde de coração, manso, encontrarei descanso para as vossas almas. Então, assim, esse é o conselho da palavra de Deus hoje para mim e para você, que abandonemos, né, todo tipo de soberba, que Deus nos dê graça para a gente viver uma vida de humildade, né? Cada um considerando o outro superior a si mesmo, como diz a palavra de Deus, né? Cada um não atentando para si, para as suas próprias coisas, mas cada um considerando os outros superiores a si mesmo, né? Que a gente tenha esse mesmo sentimento que Jesus teve de humildade e que a gente tenha cuidado com essa questão da soberba, porque a soberba ela precede a ruína. E o orgulho, né, ele vem antes da destruição. Então, que a gente tenha cuidado com isso e que o Senhor nos ache, né, em sentimento de humildade sempre, tá bom? Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu santo nome, Senhor, por tua palavra, por a tua palavra aqui em Provérbios que nos orienta, que nos esclarece que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Senhor, dá que sejamos humildes, Pai. Dai-nos essa graça, Senhor, para que a gente possa viver, Senhor, em espírito de humildade, Senhor, que a gente possa aprender com Jesus, o teu Filho, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte, morte de cruz, que a gente possa ter esse sentimento de humildade também, Senhor, de saber que nós somos pó da terra, não somos nada, Senhor, e que somos o que o Senhor nos dá, o que o Senhor nos coloca, onde o Senhor nos coloca, quando o Senhor nos exalta,
toda a honra e toda a glória e todo o louvor vai ser sempre para ti, Senhor. Recebe hoje, nesse dia, Senhor, os nossos corações humildes e quebrantados na tua presença, para que a tua glória seja manifestada em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande beijo para vocês e na próxima reflexão eu vou continuar, essa listinha aqui dos 7 pecados capitais e na próxima eu vou falar sobre avareza, tá bom? Um beijo enorme no coração. Deus abençoe o seu dia. Tchau, tchau.